Então, nesse vídeo, nós vamos fazer o porta-papel higiênico, que é uma peça que complementa um projeto maior, que é o projeto da bolsa sacola, toda feita em sintético, conforme nós já vimos no vídeo anterior. Uma forma bem legal para fazer. E até você que está começando agora a costurar o sintético, vai conseguir fazer, tá? É um projeto bem simples. E com o retalho desse projeto, a gente vai fazer o projeto de hoje, que é o porta-papel higiênico, que vai complementar o projeto. Todos os detalhes vão estar no documento em PDF, inclusive a sugestão de valor, de preço para venda que vocês me pedem. E assim, é muito acessível, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos ao passo a passo? Bem, pessoal, já estou com todos os cortes aqui e a gente vai fazer essa montagem por etapa, ok? Eu vou falar rapidinho aqui dos materiais. Esse aqui é o corino, tá? Ele tem uma face assim, felpudinha. Esse daqui é o bagum. Ele é lisinho de um lado e mais texturizado do outro, tá? Um plastiquinho. E a gente vai trabalhar com esses materiais. Como eu falei na introdução do vídeo, eu utilizei os retalhos do projeto maior. Então, eu tenho aqui uns retalhos de bagum branco, amarelo, que vão complementar as cores do principal aqui, que tem branco, tem amarelo. E eu vou misturar todos os retalhos para fazer essa peça, tá? Então, iniciando aqui, eu tenho um círculo que eu fiz, tá? Ele vai estar no documento com as medidas certinho para vocês fazerem um gabarito. Eu vou cortar conforme esse gabarito a parte de cima e de baixo, né? O corpo, a tampa e o fundo da peça. Então vai ser 2 vezes no principal e 2 vezes no bagum, tá? Com esse molde aqui, com esse gabarito. Para a alça eu vou precisar também de mais um pedacinho. Para o fundo do canal do zíper também. Para o canal do zíper, um canal vai ser maior, mais largo e o outro mais estreito. Também vou precisar de 2 vezes o principal, 2 vezes o bagum. Para o viés eu também vou utilizar 2 faixas de 4 ou 5 centímetros, conforme o retalho que você tiver aí, para a gente fazer o acabamento com o viés utilizando o próprio bagum, tá? Então ela vai ficar totalmente impermeável. O zíper, ele tem 40 centímetros, lembrando que eu sempre deixo um pouquinho maior para facilitar a colocação do cursor. Esse é um zíper a metro largo, tá? Número 5 ou 6, acho que é número 6, com o cursor correspondente. Você pode utilizar zíper fino? Pode utilizar também, aí fica a seu gosto e sua preferência, tá? Separando os materiais, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar a tampa e o fundo da peça. Para trabalhar a tampa e o fundo, são 2 partes de forro e 2 partes do principal. Na parte do fundo eu não vou ter abertura, então eu vou só pegar os materiais avesso com avesso, vou posicionar e vou fazer uma costura de segurança em volta. Vou costurar devagar, tá? Para que o material fique bem planinho assim, para que não forme nenhuma ruguinha aqui no material. Se você estiver trabalhando numa máquina doméstica e quiser fazer o zigue-zague, também pode ser feito, tá? Então, olha, costurei bem devagar, ficou dessa forma. A outra parte, o que a gente vai fazer?
vai pegar o principal, vai deixar assim viradinho para cima, e o direito do bagum vai ficar para baixo. Então, é direito com direito. Na parte do avesso, eu vou colocar o gabarito centralizado. Vou riscar nesse círculo aqui do meio. E vou prender utilizando clips aqui. Aqui, ó. Vou colocar 4. Pra gente poder fazer essa costura em círculo aqui, ó, bem em cima do risco que a gente fez. Também faço bem devagar, vou diminuir o ponto da máquina. Vou diminuir para 2, para a costura ficar bem fechadinha, porque depois a gente vai desvirar e não pode correr o risco disso daqui abrir. Eu diminuí bem o ponto, a velocidade da máquina, para fazer uma costura bem redondinha, tá? Fiz a costurinha bem aqui no meio. E agora a gente vai tirar aqui esse pedacinho, vai abrir, vai vazar. Eu vou dobrar, vou fazer um pequeno pique no meio. Aí vou entrar aqui com a tesoura e cortar, deixando uns 2 milímetros só de margem. Vou cortar bem rente. Nesses 2 milímetros eu vou fazer piquezinhos. Feito isso, ó, ele vai ficar flexível. Então, a gente vai conseguir desvirar e ter um resultado melhor, que vocês já vão ver já já. Se tiver fazendo com tecido, o procedimento é o mesmo, tá? Faz os piquezinhos para poder desvirar e não ficar com ruguinhas, ó. Quando você desvira, ele assenta certinho. Aí você vem com o dedo, vai ajeitando o material. Esse material bagum, ele aceita bem a dobra, tá? Então, no instantinho, você consegue ajeitar ele no corino. Essa é a parte que a gente vai pegar o papel higiênico. Feito isso, agora eu vou fazer uma costura de segurança bem devagar para não formar ruguinhas. E para ficar tudo retinho, que essa é a tampa da parte de cima da peça. Então, vocês notem que eu deixei a mão espalmada em cima para o material se manter plano, tá? Só que mesmo assim ainda pode ocorrer de formar uma pequena prega. Isso daqui vai sumir na hora que você colocar o acabamento do viés, tá? Mas se te incomodar muito, você tira e faz de novo. Na parte de fora, olha, ficou tudo bem esticadinho. Então, a parte da tampa e do fundo já estão prontas. A gente pode reservar. A próxima etapa é a alça. A gente vai fazer uma dobra como viés.
que é uma dobra no centro e duas dobras voltadas para o centro, dessa forma, e depois redobra novamente, ok? A gente passa uma costurinha de cada lado, bem na beiradinha, e já faz uma alça. Já tenho a alça. Também vou reservar. Agora nós vamos fazer o canal de zíper. São duas peças maiores e duas peças menores, ok? Nós vamos achar o meio de todas essas peças. Inclusive do zíper. A gente coloca aqui e faz um pequeno pique no zíper de um lado e do outro. Ou faz um risquinho com o giz mágico, para você que não quer cortar o zíper. Então, nós vamos pegar o canal maior ou menor, aqui não importa, né, por onde você vai fazer. Vamos colocar meio com meio aqui do zíper. Vou tirar o cursor nesse momento para não me atrapalhar. Depois a gente recoloca. Meio com meio. Vou passar uma costura de segurança. Bem na beiradinha. Feita essa costura bem na beiradinha, a gente vem com o meio do forro. E no caso aqui do bagum, a parte lisa, que é o meu direito, vai ficar para baixo. Direito com direito com o corino e direito no avesso do zíper. Meio com meio novamente, só que agora eu vou passar a costura definitiva. Eu não vou utilizar pezinho de zíper, porque esse zíper ele é largo, ele é um pouquinho maior. Então, eu quero que a costura fique mais longe do trilho, ok? Só vou utilizar mesmo o pezinho da minha máquina. Se você estiver trabalhando numa doméstica e quiser usar o pezinho de zíper, você pode, para deixar a costura mais próxima. Só tem que tomar cuidado para ver se o cursor vai correr depois na cremalheira, tá? Se você tem a máquina que desloca a agulha, você também pode deslocar a agulha. Então, são recursos que você pode utilizar aí conforme o seu gosto e preferência. Muito bem, agora eu vou abrir a parte do bagum, vou fazer um vinco assim, e vou também deitar o principal. Aqui, ó. Quando eu faço isso, eu registro aqui a dobra no material. Então, ele
pega o formato, ó, tá vendo? Fica dessa forma. Fica bem assim. Vou fazer agora o procedimento do outro lado, né? Que é juntando meio com meio do zíper novamente, passando a costura de segurança. E aqui, se o material der uma pequena escorregada, você dá uma deslocada e alinha o material também pelas laterais, ó. Aqui eu tô no meio, mas ele deslocou um pouquinho. Então, o que que eu faço? Eu venho e alinho pelas laterais também. Ó, ele tá meio e lateral. Com bastante calma. Se você tá começando agora, você pode colocar mais clipezinhos. E vamos fazer a costura de segurança. A costura de segurança é muito importante para o alinhamento do trabalho, tá? Se você começou agora, é bem importante você fazer. Eu já costuro há bastante tempo e no caso do zíper, eu não dispenso a costura de segurança porque ela ajuda muito no alinhamento do trabalho. Quando você olha no final, o trabalho alinhado é bem melhor, seu trabalho fica bem melhor acabado. Feito isso, a gente vem com o direito do forro para baixo aqui, ó, tá vendo? O direito do forro tá no direito do forro, mas no avesso do zíper. Meio com meio, alinho e passo a costura definitiva. Novamente eu vou vincar a parte do bagum e vou vincar a parte do corinho. Eu tenho aqui uma parte mais larga e uma parte mais estreita aqui do trilho do zíper. Eu vou rebater a costura somente na parte do corinho. Então, eu venho, livro a parte do forro, fico só com a parte do corino e vou rebater a costura. Vou fazer isso de um lado e do outro. Passo o forro pra lá. Fico só com a parte do corino e rebato. Tô utilizando linha branca aqui para combinar com o bagum, tá? E dá para vocês verem bem no vídeo. A parte de dentro fica assim, ó, tá? Sem costura e na parte de fora a costura fica rebatida. Agora a gente vai colocar o cursor, recolocar o cursor. Vou posicionar então no meio, ok?
E agora a gente vai posicionar o fundo o que vai ser o fundo da peça, mas na verdade é o apoio do zíper, que é a parte de trás, tá? Que são esses dois retângulos aqui. Aqui eu tenho a parte maior e a parte menor. Nós vamos posicionar a parte maior com a parte maior aqui. Nessa hora eu vou refilar aqui as laterais, vou deixar tudo certinho para poder fazer isso. Certo? Agora a gente vai colocar a parte maior voltada com a parte maior, direito com direito. Vou passar uma costura bem na beiradinha, de segurança. Certo? Ficou direito com direito. Agora eu venho com o forro e coloco direito com direito também na parte interna. Só que agora a gente vai passar uma costura de um pé de máquina, que é a costura definitiva aqui. Vou fazer um retrocesso bem em cima do trilho do zíper. Então fica direito com direito, direito com direito, ok? Aqui, ou você rebate uma costura agora e depois rebate a outra por dentro, ou você deixa para rebater as duas por dentro, que é o que eu vou fazer depois. Para fazer o outro lado, antes eu vou colocar a minha etiqueta aqui, ó, bem nessa parte maior, para depois ela ficar de ladinho na peça. Isso é uma opção, você pode colocar ela aqui, tá? Você pode colocar aqui atrás, isso fica uma opção aí para você que tá fazendo. Como eu vou utilizar a minha etiqueta dobrada, eu vou posicionar ela nessa parte agora, ó, bem aqui. Pronto, já posicionei, ok? Agora a gente vai vir fazer o processo do outro lado, direito com direito. E faz uma costura só na beiradinha. Agora a gente vai pegar e vai abrir para ver o canalzinho assim, ó. Vai ficar dessa forma. A gente vai enrolar. Tá vendo, ó? Começa a enrolar da parte que tá o forrinho aqui sobrando, ó. E vai colocar o forro por cima, direito do forro no direito. Ok? Agora a gente vai fazer a costura definitiva. Então eu fiz um rolinho lá dentro, ó. Eu deixei todo o material lá dentro. Se precisar, coloca o clips para prender. Passei um retrocesso em cima do zíper e agora a gente vai desvirar tudo isso. Desvirou, ficou assim embutidinho. Se esse material soltar um fiapinho, você vai limpando a peça.
E agora a gente vai rebater a costura aqui por dentro, que é aquela costura do fundo da peça. Pronto, já rebati as duas costuras, ó, por dentro. Por fora, o que eu tô chamando de fundo, fundo da peça, eu tô chamando isso daqui, tá? Agora a gente vai colocar o viés na parte de dentro da peça, direito com direito do bagum. Eu vou colocar direito com direito do bagum, mas pode ser um outro tipo de acabamento, se você tiver, tá? Como eu quero aproveitar os retalhos que sobram de faixas aqui, eu vou utilizar o bagum mesmo. E nessa posição, com o avesso virado para fora, eu vou aplicar, vou dar uma dobradinha assim, ó, no material, para depois fazer o acabamento. E vou costurar e aproveitar e unir a parte do forro com a parte de fora, já aplicando o viés. Vou escolher a parte do fundo aqui, ó, bem no meio, para poder depois fazer a emenda. Vou fazer uma costura de um pé de máquina. Então, fiz de um lado, vou fazer do outro também. Dobro a pontinha. Ok, o viés ficou lá dentro, ó, já tá embutido lá dentro da peça. Até sobrou um pouquinho. Vou cortar essas pontinhas aqui que sobraram. Lembrando que todas as medidas estão no material complementar em PDF, tá? Agora, quando a gente for fazer a costura de acabamento da parte de cima, da tampa e do fundo, vai estar mais fácil, porque o viés já vai estar colocado. Se tiver alguma sobrinha na hora aqui, você olha e já acerta. Vai ficar o material todo certinho na medida. Agora eu vou achar o meio da peça. Eu vou pegar as duas costuras lá do fundo da peça, vou posicionar uma em cima da outra. E nessa hora eu tenho que fazer isso muito bem feito, porque o alinhamento da peça depende disso. Vou colocar o clips para me ajudar. Vou fazer isso de um lado e do outro. Olha, vai ficar assim. Vou marcar os meios do canal do zíper, tá? De um lado, dois aqui, dois aqui. Nesse caso, eu vou marcar aqui, ó, com o lápis, o meio. O meio.
aqui e aqui. Ok? Se quiser, pode fazer um piquezinho. Feita essa marcação, a gente vai aplicar a alça, certo? Olha só, a alça ela vai ficar no fundo. Vou virar para mostrar para vocês. Ela vai ficar no fundo, na parte do fundo da peça, que é a parte onde tá a etiqueta, e vai ficar meio e meio, tá? Eu vou optar por deixar ela dessa forma. Você pode colocar assim também, ó, tá? Eu não quero assim, eu quero assim. Então, eu vou, como eu marquei o meio, agora eu vou seguir a marcação do meio e fazer uma costura de segurança na alça, de um lado e do outro. Olha só como que vai ficar. Então, aqui já dá para ter uma ideia, ó, de como ela vai ficar. Por que que eu optei por fazer a alça assim? Porque depois pode carregar assim, ó. Tá? Fica bem bacana. Achados os meios, a gente vai achar o meio também das duas partes da base, tanto da tampa, né, como do fundo. Vou fazer a marcação com lápis. Não quero dar pique aqui, que é para não tirar a costura de segurança e para não desfiar demais o bagum e o corinho. Isso é opcional, você pode vir fazer um piquezinho. Dependendo da peça, eu faço o pique ou não. Nesse caso, eu só vou marcar com lápis. Marquei o meio, 2 meios no caso, e eu tenho aqui a parte menor aqui do trilho do zíper, que é a parte que vai ficar em cima, tá? É a parte de cima da peça. Então, a gente vai começar a costura pela parte de cima. Vou virar a peça novamente, deixando o direito para dentro. E vou me atentar aonde está a parte de cima. Então, no caso, minha parte de cima tá aqui, que é a parte menor do trilho do zíper, ok? Eu vou posicionar meio com meio da parte de cima, de forma que o direito fique lá para dentro. Vou posicionar os meios e depois vou colocar clips em toda a volta. Certo, pessoal? Nesse caso, eu coloquei bastante clips aqui para poder manter esse material no lugar, desde que ele é lisinho, então ele escorrega mais. Quanto mais clips você colocar, mais segurança você vai ter. Vou para a máquina e vou deitar assim o fundo e aplicar o canal do zíper sobre o fundo. Então, eu vou amassando e vou costurando bem devagar. No fundo, no caso aqui, é a tampa, tá? Na parte da tampa, que é a parte da base. Então, eu coloco a tampa para baixo na base, minha mão tá lá dentro, ajeitando tudo. Vou fazer uma costura de um pé de máquina. Na verdade, é um pouquinho menos que um pé de máquina. E depois o pé de máquina na hora de fechar o viés. Tô utilizando o ponto 3 da máquina.
Baixei aqui a velocidade da máquina para o mínimo para eu costurar bem devagar, tá? Pronto, notem que eu fiz essa costura bem devagar. Ela ficou toda apoiada na base. Certo? Agora eu vou abrir o zíper. Pra vocês verem, ó. Vou fazer a mesma coisa na outra parte, que no caso vai ser a parte de baixo, que é a parte maior do canal do zíper. Vou posicionar direito com direito, meio com meio, vou clipar tudo e vou fazer a mesma coisa. Pronto, já clipei a mesma coisa, agora eu vou fazer. Vou pôr a base para baixo. Como eu abri o zíper, eu vou colocar minha mão lá por dentro e a gente vai costurando, bem devagar. Sem pressa, o segredo desse acabamento é fazer sem correria. Para você que vai fazer em máquina doméstica, toda vez que você parar, se for uma máquina que não tem parada de agulha para baixo, você vai com a agulha e deixa lá para baixo. E aí você vai manipulando a peça. Se você tem uma máquina já com parada de agulha, você já não vai ter esse problema. Toda vez que você parar, a agulha vai estar lá dentro do material e você vai mexer na peça. Certo? Novamente, olha. Ficou assim. Feito isso, a gente vai virar o bagum de viés ou de debrum de acabamento para fora. Vai ficar com a peça assim, olha. Nós vamos pegar isso aqui e vamos repousar bem aqui, ó. Para fazer o acabamento aqui desse debrum feito com o bagum, tá? Então eu vou ajeitar tudo com o clips de novo e já mostro para você. Fica dessa forma. Agora eu vou lá para a máquina, assim, olha, e vou costurar toda a volta e essa sobra depois a gente vai cortar. Um pé de máquina no calcador normal. Então aqui no detalhe, ó, eu tô utilizando 1,3, a velocidade mínima da máquina e a distância do calcador. Vou costurando de pouco a pouco e lá por dentro a minha mão tá ajeitando a peça. Tô chegando no finalzinho. Novamente. Agora a gente vai cortar o excesso e a peça já tá pronta. Certo, pessoal? Agora ficou tudo assim, ó, babadinho, né? A gente vem com uma tesourinha, tá? E corta
com bastante cuidado, deixando bem rentinho a costura que a gente fez. Se for uma tesourinha menor, é bom porque aí você não machuca o material. Ok? Se for a tesourinha com curva também, melhor ainda. Pega a tesourinha pequena que você tem de arremate para fazer esse trabalho. Dá para fazer com a tesoura grande também, mas é mais difícil, tá? Aí eu corto rentinho e ele fica assim, ó, tá? Ele dá uma firmeza na peça. Vamos virar essa peça. Se quiser ir pro secador e dar um jato de ar quente para desvirar, a peça vai se acomodar bem melhor. Você ajeita, corta os fiapinhos que ficaram. Eu vou ajeitar bem a peça e já mostro para vocês. Pronto, pessoal, já ajeitei a peça. Eu fui lá no secador e dei um jato quente aqui e acomodei todo o viés lá dentro. Eu fui ajeitando com a mão, fui fazendo assim na parte redonda e ficou assim, a parte da tampa, ok? A parte do fundo tá assim, né? O zíper tá aqui. Então, é uma peça que não vai ser muito aberta, então eu não coloquei a tirinha para puxar o zíper, ela só vai ser aberta quando esvaziar realmente o refil, o papel higiênico, não é? Então, a gente só vai abrir quando tiver que reabastecer. Cabe um papel higiênico maior, cabe um papel higiênico menor. Eu não fiz uma furação muito pequena na tampa, porque, por exemplo, o meu dedo ele é um pouquinho mais grosso, então eu preciso de mais espaço. Se você tiver uma mãozinha pequena ou for para criança, você pode diminuir esse espaço aqui, tá? Para ficar bem fechadinho. Ela fica uma peça que dá para higienizar várias vezes por conta do sintético. Dá para passar um paninho com álcool gel por dentro. E você pode utilizar assim também, ó. Criança que gosta de arrastar as coisas, até a gente, né, que gosta de fazer um charminho, ó. Então a peça ficou assim. Espero que vocês tenham entendido o passo a passo e aproveitem bastante o projeto e façam em vários temas. Não esqueçam da nossa parceira do canal, a Personal Art. Não esqueça do cupom que você pode utilizar com o meu nome, o Milena Teixeira, para ganhar 5% de desconto nas suas compras. E aí você pode comprar bastante. No projeto tem a quantidade do material, o valor sugerido para venda. Vocês vão ver que com um pouco de material vocês vão fazer várias peças e vão ganhar um dinheirinho extra aí. O meu forte abraço também para você que já é inscrito no canal. Se não é, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho das notificações, de todas as notificações para receber os vídeos e os projetos que eu vou estar trazendo para você. E se você realmente gostou do trabalho, deixa o like, porque daí esse trabalho vai mais longe, mais pessoas vão ter acesso e eu vou poder trazer mais projetos aqui para o canal. Um forte abraço, espero você no próximo vídeo. Tchau!